E aí, boa noite, tudo jóia? Então, eu vou falar aqui nesse trabalho sobre a reprodução das gimnospermas. Eu tenho um grupo que é formado por esses 4 integrantes aqui. Essa imagem eu retirei do livro Biologia Vegetal, o autor é o Raven, 7ª edição. Aqui está a página, o número da figura. As gimnospermas, o que são as gimnospermas? Em sua grande maioria são pinheiros. Uma das suas características é que ela é uma árvore de clima frio e temperado. E os maiores exemplares disso são os pinheiros, as sequoias e os ciprestes. Essa é a classificação de um pinheiro. O trabalho, em suma, a gente tem que falar sobre a reprodução dos pinheiros. Aqui está toda a classificação de um pinheiro. O porquê o pinheiro se difere, porque ele é uma gimnosperma, qual que é a diferença que ele tem das plantas anteriores, as pteridófitas e as briófitas. Por quê? Porque as gimnospermas são plantas fanerógamas. O que é uma planta fanerógama? Que possui flor. Aí você me pergunta, mas um pinheiro possui flor? Sim, ele possui flor, a pinha. Mas uma flor mesmo não possuindo aquela coroa cheia, um cálice bonito, com pétalas bonitas, sépalas, ele é uma flor. E essa flor é denominada aparientada. Perientadas são aquelas flores bonitas, viçosas, que chamam a atenção dos insetos. A pinha também é conhecida, como nosso país é muito grande, ela tem vários nomes. Também é conhecida como estróbilo, pinha ou cone. Aqui está falando, nesse slide a gente vê o porquê que ela é denominada de aparientada. Porque ela não tem uma cor, não é colorida, chamativa aos insetos. Ela também não tem um aroma que é atrativo também. Não é viçosa, não é uma flor bonitona, imponente. É uma florzinha seca. Dessa forma representada aqui à direita do vídeo. Que mais? A gente tem que falar o que? A polinização dos pinheiros é de forma anemófila. O que é uma reprodução anemófila? É uma reprodução que o principal agente é o vento, certo? E as flores do pinheiro são flores unissexuadas. Por quê? Existe a flor masculina e a flor feminina. Na flor masculina é denominada de microestróbilo. O prefixo micro denomina a flor masculina. E na flor masculina, que ela é bem menorzinha que a flor feminina, nós temos 3 estruturas. O microesporófilo, que são cada uma dessas escamas presente na pinha. O microesporângio, que é uma cápsula presente dentro do microesporófilo. E o microesporo. Na flor feminina, nós temos o prefixo mega. O nome da flor feminina é megásporo. E temos as mesmas estruturas presentes, porém com o prefixo mega. Megasporófilo, megasporângio e megásporo. Que é o que? O megasporófilo é cada uma dessas escamazinhas da planta. O megasporângio é a cápsula protetora do megásporo. E como é feita a reprodução do pinheiro? Ela é feita pelo grão de pólen, que é o gameta masculino, que ele é lançado ao ar. O vento é o agente polinizante, lançado ao acaso para encontrar o gameta feminino. Diferente dos animais, o óvulo nos vegetais é o que contém a oosfera, e a oosfera é o gameta feminino. Como é o ciclo de vida de um pinus ou pinheiro? Aqui a gente vê todo
o ciclo em geral. Aqui nós vemos a parte masculina do pinheiro e aqui a parte feminina. Na planta elas são localizadas, como a gente pode ver, em locais diferentes para não ocorrer a autofecundação. Para as flores macho, os microestróbilos ficam na parte inferior da planta e o a parte feminina fica na parte superior, para não ocorrer a autofecundação e assim ocorrendo uma grande variabilidade genética. A gente vê o que a parte masculina da planta, dentro do microesporângio a gente vê que ele possui o megásporo, que é o que? A célula mãe. A célula mãe que origina por meio de meiose a tétrade de micrósporo, que posteriormente, depois da maturação, vira o grão de pólen. Tétrade de micrósporo. Isso. Nós vemos de novo o ciclo. E na parte feminina, a gente vê o megasporócito. E dentro do megasporângio, nós temos a parte feminina, que seria o que? O megasporócito, que por meiose se divide em 4 células. Aqui temos as 4 células, que posteriormente 3 dessas serão reabsorvidas e apenas uma posteriormente será fecundada. Quando ocorre o encontro dos dois gametas, o grão de pólen pelo ar chega até a micrópila, essa abertura do óvulo feminino. Aqui eu não tenho agora o nome, mas tem um líquido que faz com que esse grão de pólen se pregue, fica aderido aqui. Quando ele chega até essa parte, o núcleo, ele gruda nessa parte, fazendo com o desenvolvimento do arquegônio com a oosfera. Aqui, depois de 15 meses, o tubo polínico é feito e o gameta masculino vai chegando até a oosfera. Quando ele fecunda a oosfera, nós temos a formação do embrião, do zigoto. A gente vai ter que os tegumentos, vão ter 2 tegumentos, mas apenas um será fecundado. O outro será reabsorvido. E toda essa parte aqui será o megagametófito, que é o desenvolvimento da oosfera. Depois disso, o que a gente vai ter? Desenvolvimento da semente em si. Esse é o suspensor. Aqui a gente vê todo o embrião em desenvolvimento. E aqui a gente vê como é a estrutura da semente de um pinheiro. É uma semente alada, como a gente pode ver aqui, certo? A consideração que a gente tem que fazer, considerações a serem feitas sobre as gimnospermas. O espaço evolutivo de sair da polinização hidrofílica para anemofílica foi um grande passo, porque a gente não tem a necessidade do meio úmido da água para a gente ter a polinização. É um efeito positivo que foi de suma importância para a adaptação terrestre. Que mais? O tubo polínico. Por quê? Porque ele auxilia, ele forma o caminho para que o gameta masculino fecunde o gameta feminino. E o maior passo evolutivo das gimnospermas em relação às plantas anteriores, as briófitas e as pteridófitas, é justamente a semente. Por quê? Por ser uma cápsula que tem capacidade de dormência, ou seja, a semente cai no chão e ela não precisa ser germinada no momento que ela cai no chão.
Ela pode ser germinada daqui 5, 10, 15 anos. O que mais? Ela tem todos os nutrientes necessários para o embrião. E o maior e mais importante, a maior e mais importante função da semente é armazenar o embrião, fazendo com que ele não sofra nenhuma ação do tempo. Agora a gente vai falar sobre a reprodução artificial dos pinheiros. Um exemplo disso é a estaquia. O que seria a estaquia? É um método de reprodução assexuada que o que a gente faz? A gente corta estacas do caule, da raiz ou das folhas para que elas brotem novamente com raízes. Aqui a gente tem algum exemplo. A gente corta um pedacinho do caule, enterra ele para ele formar raízes novamente. Aqui a gente tem outro exemplo. Mais uma imagem, a gente pode ver que a gente corta bem petitinho, não precisa ser uma coisa grande. Mais um exemplo aqui, certo? Outro exemplo, isso aqui já é uma produçãozinha boa. E o que mais a gente tem? A gente tem outro método que é a enxertia. No que consiste a enxertia? A enxertia, nós pegamos duas plantas diferentes para formar uma planta. Com o enxerto, que é o garfo, que é a planta que vai dar suporte, como se fosse a mãe, e ao porta-enxerto, certo? Ou, me desculpe, é o contrário. O porta-enxerto seria a mãe e o enxerto é a planta nova que nós queremos. Aqui a gente tem um exemplo. Esse aqui é o propágulo, essa partezinha, e essa parte que ele está cortando aqui é o cavalinho. Essa planta esse é um exemplo de reprodução de enxertia de pinos, de pinheiro, como a gente pode ver. Aqui a gente já vê as duas plantas juntas. E aqui a gente vê que ele amarra para poder gerar o ligamento dos tecidos, para não ter ação do tempo, do vento, da água, nenhum desses agentes. E agora a gente tem o enxerto aqui, agora com detalhe. Essa é a parte enxerto e esse é o porta-enxerto. Aqui a gente vê como é feito o corte no porta-enxerto e no enxerto. A gente vê que aqui a ponta, a gente não pode encostar a mão nessa pontinha. A gente corta com a faca e não pode encostar a mão. E agora a gente tem só imagens que ilustram essa parte da enxertia. Essa aqui é a bolha, é outro tipo de enxerto. Aqui a gente não faz aquele garfinho, a gente apenas corta um pedacinho da casca para ela abrir, coloca a bolha lá dentro, enrola com um plástico, deixando a bolha respirar, certo? Aqui a gente tem outro tipo. Aqui a gente vê o mesmo tipo aqui, o garfo e o enxerto, o porta-enxerto e o enxerto. Aqui de novo outra imagem ilustrando o que a gente acabou de falar. E é isso aí, muito obrigado.